No capítulo 13 de Oséias, começa comparando a apostasia de Efraim à ofensa de Datã, que se tornou culpado para com seu senhor e morreu. O pecado se aprofundou com a idolatria e até sacrifícios humanos. O resultado é a inevitabilidade do desaparecimento. Israel será como a nuvem da manhã, o orvalho matinal que logo passa, ou a palha que o vento leva. O Senhor se reafirma como o único Salvador que procurou pastagem para o povo no deserto. Contudo, a fartura levou ao ensoberbecimento e ao esquecimento de Deus. Por isso, Deus promete agir como um predador implacável. Serei para eles como um leão, eu os espreitarei como uma pantera e como uma ursa com filhotes roubados. O Senhor, em seu furor, deu e retirará o rei de Israel. No meio do juízo surge a frase mais intrigante e que aponta para o futuro. E eu o libertaria do poder da região dos mortos. Iria isentá-lo da morte? Que é imediatamente seguida pela declaração de que não vejo arrependimento. O capítulo termina com o anúncio do juízo total de Samaria. Vamos à leitura. Oséias capítulo 13. Datã procedeu como Efraim. Ele era príncipe em Israel, mas se tornou culpado para com seu senhor e morreu. Porém, agora os israelitas pecam ainda mais. Fazem para si estátuas fundidas com sua prata, ídolos de sua invenção, meras obras de artistas. Falam-lhes, oferecem-lhes sacrifícios humanos e dão beijos nos bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã, como o orvalho matinal que logo passa, como a palha que o vento leva da eira e como a fumaça que sai pela janela. E, no entanto, eu sou o Senhor teu Deus, desde a saída do Egito. Não conheces outro Deus fora de mim. Não há outro Salvador senão eu. Procurei-te pastagem no deserto, em uma terra de aridez. Quando tiver a sua pastagem, ficaram fartos. Uma vez fartos, ensoberbeceram-se e se esqueceram de mim. Serei para eles como um leão. Eu os espreitarei como uma pantera ao longo do caminho, como uma ursa a quem tirar os filhotes. Investirei contra eles, fecharei o caminho e lhes rasgarei as entranhas. E os devorarei no mesmo lugar como uma leoa, por animal feroz serão espedaçados e consumidos. Confirmei tua perda, ó Israel, quem te poderá socorrer? Onde está o teu rei para que ele te salve em todas as tuas cidades? E teus magistrados, onde estão? Por que dizias, dai-me um rei e príncipes? Dei-te um rei no meu furor e to retiro da minha indignação. A iniquidade de Efraim está guardada, seu pecado está posto em reserva. Quando lhe sobrevêm as dores do parto, ele é como um filho mal ajeitado, que não se apresenta no momento devido para sair do seio materno. E eu o libertaria do poder da região dos mortos. Iria isentá-lo da morte? Onde estão tuas calamidades, ó morte? Região dos mortos, onde está o teu flagelo destruidor? Não vejo arrependimento, porque em vão crescerá Efraim no meio das canas, quando vier o vento do oriente, o vento do Senhor que sopra do deserto. Ele secará sua nascente e estancará sua fonte. Todos seus tesouros serão roubados. Samaria será punida porque ela se revoltou contra o seu Deus. Seus habitantes cairão sob os golpes da espada. Seus filhinhos serão esmagados e rasgados os ventres de suas mulheres grávidas. O capítulo 14 de Oséias é dividido em 3 partes. O convite de Deus, onde o Senhor chama Israel de volta. O problema é o pecado, a solução é o retorno. O segundo é o convite de Deus. O profeta instrui Israel a levar palavras de súplicas e prometer: queremos oferecer em sacrifício a homenagem de nossos lábios. O povo renuncia à segurança das nações e na força militar, e crucialmente renuncia à idolatria. E por último, a promessa. O Senhor responde com amor incondicional. A cura se manifesta em uma abundante restauração. Israel será transformado em um lírio e um álamo, uma oliveira de opulência e um cipreste sempre verde, que produz fruto. O livro termina com uma exortação final à sabedoria e à reflexão sobre os caminhos retos do Senhor. Oséias capítulo 14. Volta, Israel, ao Senhor teu Deus, porque foi teu pecado que te fez cair. Muni-vos de palavras de súplicas e voltai ao Senhor. Diz ele: perdoai todos os nossos pecados, acolhei-nos favoravelmente. Queremos oferecer em sacrifício a homenagem de nossos lábios. O assírio não nos salvará. Não mais montaremos nossos cavalos e não mais teremos como Deus obra alguma de nossas mãos.
porque só junto de vós encontro o órfão com paixão. Curarei a sua infidelidade, eu os amarei de todo o coração, porque minha cólera apartou-se deles. Serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará raízes como o álamo. Seus galhos se estenderão ao longe, sua opulência igualará a da oliveira e seu perfume será como o odor do Líbano. Os de Efraim virão sentar-se à sua sombra, cultivarão o trigo, crescerão com a vinha e serão famosos como o vinho do Líbano. Que terá ainda Efraim de comum com os ídolos? Eu mesmo que o afligi o tornarei feliz. Eu sou como o cipreste sempre verde, graças a mim é que produzes fruto. Quem é sábio, atenda a essas coisas, que o homem inteligente reflita nelas, porque os caminhos do Senhor são retos. Os justos andam por eles, mas os pecadores neles tropeçam. Hoje iniciamos o livro do Apocalipse. Neste primeiro capítulo, a obra é definida como a revelação de Jesus, comunicada por Deus a ele e dele ao anjo e do anjo ao seu servo João, na ilha de Patmos. O primeiro capítulo estabelece 4 pilares. No primeiro, a fonte e a bênção, onde a revelação é para manifestar o que deve acontecer em breve. Segundo, o remetente e o louvor. A saudação é enviada às 7 igrejas da Ásia. O terceiro, a visão da glória. João é arrebatado em êxtase e vê o Cristo glorificado no meio de 7 candelabros de ouro. A descrição de Cristo é majestosa. Características que representam sua santidade, onisciência, juízo e poder. E, por fim, o Cristo glorificado se revela como o primeiro e último, que esteve morto, mas está vivo para sempre, e tem as chaves da morte e da região dos mortos. Ele comissiona João a escreve, pois, explicando o simbolismo dos candelabros e das estrelas. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João, o qual atesta, como palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Feliz o leitor e os ouvintes se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue, e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e de seu Pai. Glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ei-lo que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Por sua causa, hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que vem, o dominador. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em um domingo fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve no livro e manda-o às 7 igrejas, a Éfaso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica até os pés, cingindo o peito por um cinto de ouro. Tinha ele cabeça e cabelos brancos como lã, cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés se pareciam ao bronze fino, incandescido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada, de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol, quando brilha com toda a força. Ao vê-lo cair como morto aos seus pés, ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Pois estive morto e eis-me de novo vivo, pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Eis o simbolismo das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro.
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, as 7 igrejas. Nesse trecho do Salmo 135, é uma vigorosa convocação ao louvor que estabelece a soberania de Deus sobre todas as coisas e celebra seus atos poderosos de criação e libertação. O Salmo exorta a louvar o Senhor porque Ele é bom, o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, e porque só Ele opera maravilhosos prodígios. A lista de louvor começa com a criação, onde Deus demonstra sua sabedoria ao criar os céus, estender a terra sobre as águas e estabelecer os grandes luminares para governar o tempo. O louvor, então, passa para os atos de poder na história da redenção, focando no Êxodo. Deus é louvado por ferir os primogênitos do Egito, tirar Israel de lá com força e vigor e dividir o Mar Vermelho. Em todos esses versículos, o motivo do louvor é o mesmo, porque sua misericórdia é eterna, provando que sua bondade é a causa fundamental de cada ação divina. Salmo 135, dos versículos 1 ao 13. Aleluia, louvai o Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Louvai o Deus dos deuses, porque sua misericórdia é eterna. Louvai o Senhor dos senhores, porque sua misericórdia é eterna. Só Ele operou maravilhosos prodígios, porque sua misericórdia é eterna. Ele criou os céus com sabedoria, porque sua misericórdia é eterna. Ele estendeu a terra sobre as águas, porque sua misericórdia é eterna. Ele fez os grandes luminares, porque sua misericórdia é eterna. O sol que domina os dias, porque sua misericórdia é eterna. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque sua misericórdia é eterna. Ele feriu os primogênitos dos egípcios, porque sua misericórdia é eterna. Ele tirou Israel do meio deles, porque sua misericórdia é eterna. Graças à força de sua mão e ao vigor de seu braço, porque sua misericórdia é eterna. Ele dividiu em 2 o Mar Vermelho, porque sua misericórdia é eterna. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 43, conclui o grande hino à sabedoria de Deus na criação, enfatizando o domínio absoluto de Deus sobre a natureza e o caos. O texto descreve como Deus controla o clima, usando a geada para julgar e o orvalho para restaurar, e como sua palavra é suficiente para apaziguar o abismo e acalmar o vento. Em seguida, o autor reconhece a insondável grandeza divina, afirmando que, embora muitas coisas possam ser ditas, o resumo é que Ele está em tudo. Ele é terrível, soberanamente grande e está acima de todas as suas obras, e a grandeza humana é limitada, sendo impossível louvá-lo em sua totalidade. O texto finaliza com uma síntese crucial. O Senhor fez todas as coisas e Ele dá sabedoria àqueles que vivem com piedade, estabelecendo a reverência e a obediência como caminho para a verdadeira compreensão de suas obras. Eclesiástico capítulo 43, dos versículos 23 ao 37. A geada devora os montes, queima os desertos, resseca como fogo tudo que é verde. O remédio para isso é o rápido aparecimento de um aguaceiro. O orvalho após o frio atenua o rigor do gelo. A palavra de Deus faz calar o vento. Só com o seu pensar apazigua o abismo, no meio do qual o Senhor plantou as ilhas. Os que navegam sobre o mar contam os seus perigos. Ouvindo-os, ficaremos arrebatados de admiração. Ali se encontram grandes obras e maravilhas, animais de toda espécie e criaturas monstruosas. Por ele, tudo tende regularmente para sua finalidade. Tudo foi disposto conforme a sua palavra. Diremos muitas coisas, porém faltarão palavras. Mas o resumo de nosso discurso é este: Ele está em tudo. Que podemos nós fazer para glorificá-lo? Pois o Todo-Poderoso está acima de todas as suas obras. O Senhor é terrível e soberanamente grande. Seu poder é maravilhoso. Glorificai o Senhor quanto puderdes, que Ele ficará sempre acima, porque é admirável sua grandeza. Bendizei o Senhor, exaltai-o com todas as vossas forças, pois Ele está acima de todo louvor. Enaltecendo, reuni todas as vossas forças. Não desanimes, jamais chegareis ao fim. Quem poderá contar o que dele viu? Quem é capaz de louvá-lo como ele é desde os primórdios? Muitos segredos são maiores que tudo isso. Só vemos um pequeno número de suas obras. O Senhor fez todas as coisas. Ele dá sabedoria àqueles que vivem com piedade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos,
Guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.